Irmãos, vamos abrir, por favor, nossas Bíblias em João 19, capítulo 1, por favor. João 19, capítulo 19, versículo 1 ao 6. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Agora vamos para João 10, 18. João 10, versículo 18. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente adoro. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Agora vamos para Lucas 23, 33. Lucas capítulo 23, versículo 33 ao 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Agora vamos para Mateus 27, capítulo 27, versículo 51 a 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora, se eu notei,
João 13, 34. João, capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E por fim, 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, perdoem-me por fazer todo mundo passear nesses versículos, mas é para construir um raciocínio de um cenário que nós vimos a parte dos açoites, dos golpes que o nosso Senhor sofreu, e esses golpes que o Senhor sofreu foram socos, foram chutes na cara, no peito, nas pernas, aonde que os soldados entendiam que tinha que bater no Senhor, eles batiam. Na vontade própria deles, que a nossa, uma característica do homem é ser mau. E as chibatas, quando andei pesquisando, os judeus, eles determinam 40 chibatadas, mas eles pediram para ser 39, para eles ficarem numa posição ilibada. E dessas 39 chibatadas, a chibata ela era composta por parte de ossos, de metal e de lâmina. E há alguns registros que pessoas morriam só com a flagelação. O Senhor perdeu muito sangue com a flagelação e ainda não morreu. Como foi dito, ninguém tira a vida dele se ele não permitir, que é onde nós passamos em João 10, 18. E depois falamos da parte que o Senhor já, depois de ter tomado aquela surra, depois de ter sido as partes das costas rasgadas, depois de ter sido humilhado, depois de ficar numa situação bem constrangedora, ainda perfurar as mãos dele, perfurar os pés, e a perfuração dói. Certamente deve doer ao perfurar a nossa mão, perfurar nossos pés. E depois de tudo aquilo, o Senhor na cruz falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Depois de tudo isso que o Senhor sofreu, ele ainda teve a vontade, o desejo de falar: perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí, o véu se rasgou. Como o irmão já havia compartilhado, a Luiz, detalhadamente, né, sobre esse véu, mas algo que me chamou muita atenção foi a espessura do véu. Esse véu era muito grande. Eu pensava que era um tecido fino, mas era um tecido de 4 polegadas, em torno de 10 centímetros. Era um tecido de linho fino e torcido. Então, não se rasgava de qualquer forma. Mesmo um monte de homens juntos não iria conseguir rasgar, mas ele rasgou de alto até embaixo. Isso mostra que o sacrifício do Senhor foi perfeito, que realmente o Senhor
ele foi santo e fez com total amor, que foi aonde nós chegamos aqui em primeiro, passamos em João 13, né? Que ele acrescenta o 11º mandamento, que nós possamos amar uns aos outros como ele tem nos amado. E ele tem nos amado de forma que quando a gente bate, a gente esbofeteia. Quando a gente peca, que a gente machuca ele, machuca o coração dele, ele ainda perdoa. Ele ainda nos ama. E esse amor é tão a atitude do Senhor foi tão sublime, porque, como está escrito em texto, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, por isso que ele é digno de ser adorado. Por isso que ele é digno de ser louvado, porque o amor dele foi total, foi completo, de maneira que cobriu uma multidão dos nossos pecados. Então, é um privilégio para nós estarmos aqui desfrutando de uma vida, desfrutando deste momento, desta mesa, em que o Senhor nos pega e nos enxerga no corpo dele. E ainda é um privilégio para nós essa salvação ter se estendido para nós, porque antes era para um povo escolhido, e esse povo rejeitou. E agora se estendeu para nós. E é mais um privilégio para nós, porque recebemos o Espírito Santo através do sacrifício do Senhor. Então, só temos que agradecer por receber tantas coisas, tantos presentes. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu amor, Senhor. Não há nada que possamos fazer e sejamos merecedores da tua graça, do teu amor, porque só nos restava a morte, Senhor. Mas pelo teu sacrifício, pelo teu amor, Senhor, esse amor íntimo, esse amor fiel, esse amor incondicional, é que nós estamos aqui, Senhor. É que nós levantamos a cada dia de nossas camas, Senhor. É o que nos conduz a cada dia a viver para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu amor por nós. Louvado e exaltado seja o Senhor nas maiores alturas. Amém. Os irmãos, esperem até que todos nós possamos receber o pão e o suco, para que possamos ceiar juntos e aceitar o Senhor como seu único Salvador, possam receber deste pão e deste cálice, e que fiquem à vontade para louvar, para adorar o Senhor com os nossos lábios. Vamos abrir em Salmo, livro de Salmos, no capítulo 136. Salmo 136. A partir do versículo 1. Salmo 136, versículo 1. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças aos Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura
para sempre. Agora, um pouco mais para frente, no versículo 10. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 26. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós rendemos graças ao Senhor. Nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos e engrandecemos o Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós rendemos graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós lembramos nessa manhã que o Senhor realmente, com teu braço estendido e com tua mão forte, nos retirou deste mundo, Senhor. Nós reconhecemos que é pela tua obra completa na cruz do Calvário. Senhor, nós sabemos que da mesma maneira que o Senhor fez assim no nosso princípio, o Senhor continua operando as nossas vidas a cada dia. Nós queremos que da mesma maneira o Senhor nos levará em glória. Senhor, muito em breve. Somos gratos, Senhor, por esse grande privilégio que nós temos de poder crer num Deus que é poderoso, cuja misericórdia dura para sempre. No nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos com esse encargo de compartilhar sobre a vida cristã, o progresso da vida cristã à luz das 42 estações, né? E uma estação em particular, que a gente eventualmente deve chegar, chama-se Cades Barneia. Ali o povo de Israel gastou a maior parte do tempo, mas parece que inverteu. No meu caso aqui, a gente está gastando a maior parte do tempo no princípio, né? Eu sei que eu deixei os irmãos a última vez esperando para atravessar o Mar Vermelho, né? Não atravessamos ainda, né? E, se o senhor permitir, hoje nós vamos avançar, porque realmente é uma lição tremenda e maravilhosa. Alguns autores, né, alguns eruditos, eles comparam a travessia do Mar Vermelho, né, o Senhor abrindo o Mar Vermelho, com a ressurreição do Senhor no Novo Testamento. Né? Eles colocam lado a lado, embora a gente saiba, né, que nós não podemos comparar a ressurreição do Senhor com nada mais, mas realmente é um dos eventos mais fortes, mais marcantes do Antigo Testamento, a maneira como Deus operou. Nós temos que lembrar que Israel ficou cativo ali no Egito por 430 anos, né? E nesse período, não temos muitos detalhes do que aconteceu. Nós lembramos que o Senhor, de uma maneira vitoriosa, levou José como sendo o precursor, aquele que chegou no Egito, né? E por meio dele, então, toda a sua família veio. Todas aquelas almas, 70 almas, vieram, então, da terra prometida, que Deus havia prometido para Abraão. E Jacó, então, com seus filhos, mulheres, etc., vão para o Egito. E ali a nação cresceu. E o que aconteceu nesse período? Certamente eles aprenderam de Jacó, como também dos filhos de Jacó, a adorar ao Deus único e verdadeiro. Mas, se nós lembrarmos, não havia nada específico em como eles deveriam fazer isso. Eles ouviam o testemunho do mesmo Deus, que era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembra? Esses três conviveram. Os três conviveram, não foi uma coisa que Jacó não conheceu seu avô. Ele ouviu de primeira mão de Abraão a maneira maravilhosa como Deus o chamou de Ur dos Caldeus e o levou até aquela terra que era a promessa, né? A terra prometida. Mas, de alguma forma, eles sabiam como adorar o Senhor por meio dos holocaustos, né? Nós lembramos que a vida de Abraão, com um exemplo disso, foi uma vida de altar e tenda.
altar e tenda, altar e tenda. Então, a vida de Abraão é marcada por isso, e certamente isso impressionou a Jacó, a maneira como ele viu o seu avô servir ao Deus único e verdadeiro. Mas nós vemos que, de alguma forma, agora, Moisés chega diante do faraó, segundo a palavra do Senhor, dizendo o seguinte: olha, permita que meu povo vá, para que me preste culto, para que me adore no deserto. 3 dias, não é? Esse foi o pedido que Moisés colocou diante do faraó. O faraó até então estava muito bem confortável com o trabalho escravo que o povo de Israel fazia ali. E por incrível que pareça, o povo de Israel, os israelitas, estavam bem confortáveis ali também, apesar de serem escravos. Eles serviam a Faraó, tendo que produzir os tijolos e tantas outras coisas mais, mas eles estavam ali tranquilos. Eles não tinham que depender de Deus. Por quê? Ali no delta do Nilo, onde eles, né, eu já compartilhei com os irmãos, eles moravam na terra de Gósen, naquela região, que era a região fertilíssima, ali no delta do Nilo. Um lugar maravilhoso. Eles não dependiam dos céus, porque eles tinham o rio. E lembra, irmãos, o rio era um deus para os egípcios, como também se tornou um deus para os israelitas. Eles viviam de maneira confortável, ainda que sendo escravos. Nós não podemos deixar de considerar a vida, talvez, de muitos de nós, vivendo num mundo muito confortáveis, muito confortável. Talvez sem necessidade de orar ou de pedir para que o Senhor nos dê a provisão de cada dia. Talvez sem a dependência do Senhor para cada passo que nós dermos, porque o Rio Nilo vai prover no tempo certo toda a fertilidade, todo o alimento de que é preciso. Esse não deve ser, então, o nosso caminhar. E o Senhor, de uma maneira maravilhosa, como diz aqueles salmos, com mão poderosa e braço estendido, o Senhor tira o povo do Egito. De uma situação confortável. Era escravo? Sim, a coisa apertou no final, porque a maneira como o Senhor fez, a coisa foi apertando, 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 de tal forma que eles ficassem mais desconfortáveis. Então, eles entendem que, poxa vida, deve ter uma outra possibilidade, uma outra situação, para que nós possamos viver a nossa vida, fora do jogo de Faraó. Então, esse paralelo é um paralelo muito importante, como nós mencionamos para o irmão lá em 1 Coríntios, capítulo 10, que essas coisas nos foram dadas como exemplo. E como exemplo, elas são para as nossas vidas, em várias dimensões, em vários sentidos. O Senhor deseja operar na sua vida e na minha vida aquilo que Ele também operou na vida dos israelitas. Nós sabemos que nós não somos muito melhores, não é verdade? Às vezes nós achamos, né? Nós achamos que nós somos melhores do que os israelitas, mas será que somos? Nós lembramos daquele momento em que Moisés envia os espias para poder olhar a terra, né? E nós lembramos o que aconteceu, né? Os 12 espias foram e voltaram trazendo o relato. 10, realmente a terra é interessante, mas tem gigante, tem isso, tem aquilo, dificuldade. Josué e Caleb, no entanto, falaram assim, não, a terra é boa. Aquilo que Deus prometeu é bom. Nós confiamos na palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. E a gente se julga como Josué e Caleb, né? Será que nós somos? Ou será que nós somos como aqueles 10 que muitas vezes não reconhecem a mão do Senhor, não reconhecem a bondade do Senhor, não reconhecem as misericórdias do Senhor e, de alguma forma, não talvez de maneira tão explícita, nós difamamos a terra que manda leite e mel, né? A gente acha que é Josué e Caleb, mas quantas vezes nós somos entre aqueles 10? Como nós precisamos que o Senhor realmente nos ganhe para nós conhecermos a nossa realidade. E nós sabemos que o motivo pelo qual o Senhor tirou o povo do Egito e fez passar por aquele deserto por 40 anos, como a palavra diz, foi para humilhar. Nós vamos chegar nesse texto em algum momento. E para provar aquilo que estava no coração do seu povo. Eu sei que essa palavra é muito dura de ouvir, mas, irmãos, nós temos que encarar a nossa realidade, no caminhar nosso com o Senhor. Nós sabemos que o deserto é como, da mesma forma que o Egito é um tipo do mundo, o deserto também é um tipo do mundo. À medida que nós caminhamos nesse deserto, o propósito do Senhor para você e para mim é o mesmo.
Ah, o Senhor quer me humilhar? O Senhor quer mostrar aquilo que está no nosso coração para que nós possamos reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Que nós possamos entender que em nós não habita bem algum. Que nós possamos entender que é pelo Senhor, sempre será pelo Senhor. Irmãos, às vezes isso demora. Nós lembramos que possivelmente eles poderiam chegar sem considerar o caminho dos filisteus. Como eu falei para os irmãos, aquele caminho que vai margeando o mar Mediterrâneo, é um caminho curto, né? Eles chegariam ali, o que hoje é a faixa de Gaza, ou parte dela, né? Rapidinho. Mas o Senhor fez com que eles passassem bordeando o Mar Vermelho, na Península do Sinai, no deserto, para que eles pudessem, então, finalmente chegar em Canaã. Mesmo esse trajeto, no máximo, o quê? 11 meses, muito mais do que isso, era muito rápido. Então, o progresso dos israelitas no deserto não precisaria gastar 40 anos. Não seria necessário 40 anos. Poderia ser muito mais curto. O avanço da vida cristã, na sua vida, na minha vida, talvez pudesse ser muito mais curto. Poderia ser muito mais rápido. Mas nós sabemos um pouco, à medida que o Senhor vai nos mostrando aquilo que nós somos e quem nós somos. E como, de fato, nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Então, no caminho do deserto, é um caminho em que nós, por um lado, veremos a poderosa mão de Deus, mas, por outro lado, nós teremos a oportunidade de ver, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Existe um processo, que é o processo, é o trabalhar da cruz. E sem que esse processo aconteça, irmãos, não é possível, de forma alguma, que nós cheguemos até a plenitude, até a varonilidade perfeita. Não existe atalho. Não tem atalho que faz eles saírem de Gósen e cair lá dentro de Canaã. Não existe isso. Era possível ser mais rápido, sim, mas eles teriam de passar pelo processo. Mas sem o operar da cruz na sua vida, na minha vida, é impossível. Quando nós falamos a respeito da obra da cruz, é realmente algo que afasta, né, distancia as pessoas. Não, eu quero as bênçãos, eu quero a glória, eu quero a paz, a misericórdia, etc. Não quero a cruz. Esses somos nós não queremos a cruz. Mas sem ela, irmãos, não tem alternativa. Nós vamos ficar rodeando o deserto, rodeando o deserto, rodeando o deserto. Se nós não permitirmos que, de fato, a cruz opere nas nossas vidas, não será possível nós avançarmos na nossa vida cristã. Então, a obra da cruz, ela é manifesta desde o princípio da caminhada dos israelitas saindo do Egito. Então, esse é o processo que o Senhor deseja fazer com você e comigo. Nós sabemos disso. Eu creio que muitos daqui que creram no Senhor há tantos anos sabem disso também. Nós conhecemos isso também. Por que que nós ainda estamos demorando? Por que que demora? O que está acontecendo? Irmãos, a resposta é uma só. Nós não permitimos que o Senhor avance a sua obra nas nossas vidas. A situação sempre está do nosso lado. E como nós precisamos, urgentemente, nos dias em que nós vivemos ainda mais, que isso seja realidade nas nossas vidas. Não é verdade? Eu sei que todos sabemos disso. Todos já ouvimos tanto a respeito disso, mas como nós precisamos dessa realidade? Mas nós cremos que o Senhor vai fazer isso acontecer. Ele começou a boa obra, ele vai terminar. Nós vamos, pela misericórdia do Senhor, nos dobrarmos ao Senhor. E esse tem que ser o nosso pedido. Como um irmão certa vez orou: Senhor, eu sei que tem algo que eu tenho que render ao Senhor. Eu sei que o Senhor precisa ganhar esse algo na minha vida. O Senhor tem paciência. Eu sei que ainda não estou conseguindo, mas o Senhor tem paciência. Não desiste de mim, não, Senhor. Não desiste de mim. E o Senhor não desiste de nós. Graças ao Senhor, o Senhor não desiste de você, não desiste de mim, porque Ele tem um propósito definido de formar o seu filho em nós, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Esse é o propósito de Deus. Esse é o caminho do cristão. Esse é o caminho que fez com que nós fôssemos tirados com braço forte, com mão estendida, do Egito e fôssemos levados até Canaã, que fala exatamente da plenitude
de Cristo. Muito bem, irmãos. O intervalo é muito grande entre uma vez que eu compartilho e outra, mas eu espero que os irmãos estejam lembrando de algumas coisas que eu falei, pelo menos algumas, né? São quantas estações? Que bom, tá vendo? Qual que é a 15ª? Maior covardia, né? Só lá em Números capítulo 33. Mas qual que é a primeira estação? Sucote. Lembra? Sucote fala que é o quê? O estábulo, né? Ou o local de animais. Ali começa Sucote, né? A segunda estação é Etã, que é a margem do deserto. Não é isso? A terceira estação, qual? Migdol. Muito bem. Alguém colou? Não, né? Obrigado, Paulinho. Migdol. Então, assim, a sequência que o senhor vai levando é uma sequência que realmente reflete, né? De novo, nós aprendemos, a nossa vida cristã é espelhada nisso, né? Sucote, então, fala do nosso início, como foi o início da vida do Senhor. A vida do Senhor começou como ele, um bebezinho ali numa manjedoura, que é o lugar onde os animais comiam, eles estavam no estábulo. Então, da mesma maneira que o Senhor começou, a nossa vida começa também. Assim começa a nossa vida. Mas isso só foi possível porque, por conta do sangue do Cordeiro, eles então foram libertos das garras do inimigo ali em Satanás, mas ainda não completamente. Olha que coisa interessante. Eles, com o sangue do Cordeiro, que foi passado no umbral das portas, nas ombreiras da porta, esse sangue que foi vertido pelo Cordeiro, ali era um tipo, né? O Senhor Jesus é um antitipo. Nós vemos que com esse sangue vertido fala da nossa salvação, da realidade que nós recebemos de ter sido salvos pelo sangue do Cordeiro. Os irmãos se lembram? Eles estavam dentro de casa, eles não fizeram absolutamente nada, a não ser obedecer ao Senhor, em passar aquele sangue, né, nas ombreiras e na porta. Isso foi suficiente. Ou seja, a salvação, a nossa salvação, é por meio da graça, é pela graça, é totalmente graça, é por meio da fé. Nós cremos, nós recebemos. Esse é o fundamento da nossa fé. Graças ao Senhor por isso, né? Recentemente aí a reforma, como assim dito, né, é conhecido como uma reforma, que foi de fato uma obra de restauração de Deus, comemorou mais um aniversário, né? Como fala assim. Mas foi importante por quê? Porque ali naquele momento o Senhor restaura por meio de Lutero a realidade de que a salvação ela é de graça, não depende de obra, não depende de nada que você faça, não depende de você nem de mim. Depende apenas da obra completa do Senhor Jesus, do sangue que foi derramado do Cordeiro. Graças a Deus por isso. Muito bem, então eles saem então, toda aquela multidão, eram 600 mil homens, mais aí crianças, né, mulheres, idosos, animais, um monte de coisa, sai aquele movimento tremendo, e nós vemos como o Senhor agiu ali. E eles então vão para esse primeiro lugar, que é Sucote. A próxima parada é Etã. E como diz ali, Etã é na margem, na borda do deserto. Até então, lembra, eles estavam vivendo uma área ultra fértil, verdinha, tudo florescendo, né, frutificando. Mas eles estão vendo agora que a coisa começa a ficar mais difícil, porque eles estão chegando no lugar onde está ficando mais árido, onde o vento quente do deserto começa a soprar. E eles começam então a ver que realmente o caminho que eles estavam seguindo não era um caminho muito fácil. Mas por enquanto eles estão ali caminhando segundo a ordem que o Senhor deu. Então eles vão até Etã, que é mais do deserto. E aí, como compartilhei com os irmãos, o Senhor realiza uma coisa tremenda, porque o faraó certamente viu isso, que como se eles estivessem perdidos, é como se eles estivessem voltando, e Deus os leva de volta para um lugar, fala que é diante de Pi-Hahirote, né? Essa palavra, ela remete, segundo alguns eruditos, ao termo libertação, né? Pi-Hahirote. Muito próximo ali está, então, Migdol, que é essa terceira estação. E Migdol, eu vou falar, é o nosso foco hoje, a travessia. Nós vamos atravessar hoje, Márcia, chegar do outro lado. Eles chegam ali,
E Faraó falou assim, nossa, esse pessoal está perdido, porque eles estavam indo numa direção, agora eles voltam, o que está acontecendo, né? E a gente vê como, de fato, o coração de Faraó, então, endurece novamente, ele e os seus servos, né, os seus ajudantes, eles falam, então, agora investe para poder agora exterminar um povo de Israel. Lembra, irmãos, o propósito do inimigo de Deus é sempre contra a vida. Toda vez que a vida de Deus é manifestada, o inimigo vai contra. Toda vez que a vida do Senhor ela é manifesta de alguma forma, o inimigo vai se levantar e vai se levantar com força. Lembramos quando Moisés nasceu, lembra? Aquele faraó, eu falei muito rapidamente, mas aquele faraó era um faraó que ele tinha maldade no seu coração. Ele manda, então, exterminar todos os meninos, né, daquela idade para baixo. O mesmo aconteceu com Herodes, lembra? Eu compartilhei isso com os irmãos. Da mesma maneira, de igual forma. Então, quando o Senhor Jesus nasceu, qual foi a ordem que Herodes deu? Matar. A morte é a arma que o inimigo tem na mão para poder, então, intentar contra a vida. Nós sabemos que a vida estava nele. Não é isso que a palavra de Deus fala? E a vida é a luz, a luz dos homens. A vida estava no Senhor, está no Senhor. Ele é o autor da vida. Agora, o inimigo de Deus, ele é aquele que usa a morte para poder intentar contra a vida que Deus manifesta. Isso é verdade, irmãos, do ponto de vista individual. É verdade também do ponto de vista corporativo. Quando nós vemos a história da igreja, nós vemos como inimigo de Deus, quando irmãos e irmãs começam de alguma forma a serem energizados de alguma forma, né, pela vida do Senhor, nós vemos aquela vida tenra, mas real, verdadeira, que o Senhor levanta no meio daqueles irmãos, muito rapidamente o inimigo vem e semeia a morte. Essa é a história ao longo da igreja, ao longo da história da igreja. Então, essa é a maneira como nós vemos o inimigo agir. Tem um livro muito bom do irmão Austin Sparks, que se chama Batalha pela Vida. O irmão toca exatamente nesse ponto. Como, de fato, ao longo de toda a eternidade, o foco é sempre isso, o inimigo intentando contra a vida, que é a manifestação de Deus. Então, chegamos ali em Pi-Hahirote. E como eu falei para os irmãos, aquele local, o local exato não se sabe exatamente. Há várias possibilidades, mas de qualquer forma o local era um local onde não tinha saída para eles. Porque ao lado deles eram montanhas e deserto, atrás o exército de Faraó. Na frente, o mar. Certo? Eles chegaram numa situação impossível. Então nós vamos abrir lá em Êxodo. Vou tentar ler, né? O máximo de versículos possível para que os irmãos possam ter o contexto. Então nós vamos começar do capítulo 13, no versículo 20, que fala dessa trajetória. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, né? Na borda do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Eles não pararam. Né, os irmãos lembrando que 2,5 milhões de pessoas aproximadamente movendo, é uma massa que move muito lentamente. Né? Então, enquanto o primeiro está chegando lá em Etã, o último dessa fila está longe ainda, certo? São alguns quilômetros de distância. Então, eles tinham que caminhar de maneira contínua. E lembrando, né, os irmãos, esse tipo tão maravilhoso da coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante o dia e uma coluna de fogo. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. Né? Lembrando que a coluna de nuvem é o Espírito Santo, né, falando no nosso interior. Essa é a coluna de nuvem. É um tipo, né? E a coluna de fogo é a palavra de Deus. Lembra, Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir, né, a voz suave do Espírito Santo no nosso coração. Às vezes nós estamos numa situação muito difícil, muito escura, nós não estamos compreendendo. E aí sim, a palavra de Deus, como essa coluna de fogo vem e traz luz,
para que nós possamos caminhar. O propósito do Senhor é que nosso caminhar seja contínuo, né? Seja contínuo de dia e de noite. Esse é o propósito do Senhor. E olha que maravilha, né? 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou. Por mais que o povo prevaricasse, por mais que o povo pecasse, por mais que fizesse bezerro de ouro, por mais que desse trabalho para o Senhor nunca os desamparou. E nós vemos que essa coluna de nuvem e a coluna de fogo acompanharam o tempo todo. E mais para frente, devemos chegar a algum momento, nós veremos que, de fato, a arca do testemunho, ela ia à frente. A arca do testemunho representa o nosso Senhor. Ela ia à frente para poder definir, identificar o local aonde eles deveriam acampar. O Senhor sempre vai à frente. Houve uma situação que nós vamos chegar nela agora, em que esses dois emblemas, eles mudam de posição. 14:1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Né? E nós sabemos por que o Senhor fez isso, porque de fato ele queria demonstrar e mostrar a sua glória nos egípcios e para Israel. Deus tinha um propósito. Muitas vezes a gente pode achar que o Senhor está nos levando de volta. Espera um pouquinho, o que está acontecendo? Estou voltando? Não. Deus tem um propósito, porque ele vai manifestar a glória dele para o inimigo e na sua vida e na minha vida. E se acamparam defronte de Pi-Hairote, significa libertação, entre Migdol e o mar, e aí é o Mar Vermelho, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Eles estavam na praia, junto ao mar ali, certo? Então, deserto, montanha de um lado do outro. Atrás estava vindo o exército dos egípcios, né? Mas é muito importante nós entendermos o que é Migdol. Eu já falei com os irmãos, Baal-Zephon significa ou o Deus ou o rei do norte, e a palavra de Deus sempre traz o norte como sendo o lugar de onde vem o inimigo, de onde vem a aprovação. Existem vários versículos na palavra de Deus que mostram isso. E Baal-Zephon também, ele era o Deus dos marinheiros. Então lembra, nós estamos falando de mar ali. E só um pequeno parênteses aqui. Os modernistas e muitos teólogos, né, e muitos arqueólogos, eles querem de todo jeito dizer que Israel nunca atravessou o mar. Né? Eles andaram, de fato, cruzaram um laguinho ali, tá certo? Um pântanozinho. Mentira. Porque nós sabemos que nesse momento aqui, nesse local, o nível do mar era muito alto, como eu já expliquei para os irmãos. Como diz a palavra de Deus, eles estavam junto ao mar. Aqui não fala lago, fala mar. E quando a palavra de Deus fala mar, é mar, tá certo? Eles estavam diante do mar. Os irmãos devem imaginar, se não fosse o mar, só para um raciocínio muito simples, né? Qual que é a preocupação com esse de simplesmente sair andando, atravessando? Se não fosse um mar calmo, né, com suas vagas ou suas ondas, eles não iam temer coisa nenhuma, simplesmente iriam em frente, na verdade. Mas nós vemos claramente que aqui eles estavam diante do mar. E Migdol, né? Terceira estação. A terceira estação, Migdol. Migdol significa torre. Migdol fala de testemunho. Esse local é identificado, a região está bem identificada, em que foram encontradas fortalezas. E ali era um posto avançado, onde, de fato, os egípcios mantinham o controle de todos aqueles que, de alguma forma, iam para o Sinai. Por quê? Porque mesmo antes dos judeus, desculpa, falei errado, israelitas, né? Dos israelitas, eles fazerem esse trajeto ali no Monte Sinai, na Península do Sinai, possivelmente alguns deles, como escravos, tenham ido ali também. Por quê? Porque haviam minas de cobre e turquesa. Cobre e turquesa. Mais para frente tem uma estação que chama Dófica, em que isso vai ficar mais claro. Eles iam ali para poder extrair turquesa e cobre. E esse caminho que eles faziam passava por ali. Como que eles atravessavam? Certamente por barco. E essa torre era uma torre que observava, passando ali, caravanas e caravanas, né, de escravos que iam em direção à Península do Sinai para poder, então, extrair o cobre e a turquesa e de volta. Então, Migdol fala de testemunho. E por que isso é importante? Porque ali aconteceria um grande testemunho.
É o que nós vamos ver agora. Então, Migdol fala de testemunho. A palavra é torre e fala de testemunho. Então, o Senhor localiza muito claramente onde estava o povo. Versículo 3. Então, o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Os irmãos entenderam por que eles retrocederam? Foi por isso. E é muito interessante observar que quando nós vemos todas aquelas pragas no Egito, tudo aquilo que aconteceu, o exército não é mencionado. De alguma forma, pode ser que realmente, né, os pais tenham perdido seus primogênitos e assim por diante. Eles tenham sofrido aquilo, mas o exército em si, como tal, não é mencionado. De alguma forma, é como se o exército tivesse sido preservado. E o exército do Egito, lembra, o Egito era potência na época, era muito poderoso. Observe que o Faraó, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que ele separa, então, 600 carros da melhor qualidade, né? Os melhores carros, 600 carros. Mas não eram só isso, ele tinha outros carros também. Vamos continuar lendo. Sendo, pois, anunciado ao rei, versículo 5, do Egito, que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse servir? E aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Foi a maneira como o Senhor conduziu, né? Como se fosse dissimuladamente. Imagina, aquele povão, povaréu todo saindo. Como é que um povaréu desse sai dissimuladamente, né? De alguma forma, o Senhor fez com que isso acontecesse, por vários motivos. Eles haviam sofrido com a perda dos primogênitos. A atenção deles talvez tivesse voltado em sepultar os seus mortos, em prantear os seus filhos. E, de alguma forma, eles não perceberam o movimento que o Senhor estava fazendo com o seu povo. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e os seus exércitos e alcançaram acampados junto ao mar. Alcançaram, chegaram lá. Não sabemos quantos dias depois, mas foi muito breve esse período. Junto ao mar, perto de Pirrairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o faraó, o inimigo se aproximando. Lembra que Pedro nos fala que o inimigo de Deus, o diabo, é como um leão que ruge, né? Ele emite aquele som. Quem já ouviu um rugir de leão sabe o que é, né? Eles falam que a floresta toda para, né? Porque o poder daquele rugido. O efeito é exatamente esse, de paralisar. O inimigo de Deus, ele faz isso, ele ruge. Ele não nos toca, porque ele não toca no menino dos olhos, a menos que o Senhor permita. Lembra com Jó como foi? Nós não precisamos temer, mas ele está rugindo. Ele está rugindo. E muitas vezes nós tememos. Nós temos que lembrar que o Senhor é aquele que nos guarda. Lembra? Salmo 121. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e olharam para o Senhor. E depositaram no Senhor toda a sua confiança. O que Bíblia é essa? Ah, não. Os irmãos estão acompanhando aí, né? Não é isso que aconteceu, né, irmãos? O que aconteceu? Eles levantaram os olhos. Salmo 120 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui eles levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás dele. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Muitas vezes, quando nós vemos esse clamor ao Senhor, que isso, nossa, realmente o povo de Israel caiu em si e clamaram ao Senhor. Mas no versículo seguinte nós vamos ver o que eles clamaram. Qual foi o clamor deles? Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Eu tinha a chance de ter um esquife, né, ser mumificado de maneira tão chique, né? Talvez colocado numa pirâmide, não sei, agora eu vou para o deserto aqui. Para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Esse foi o clamor dos filhos de Israel. Eles murmuraram contra o Senhor. Eles reclamaram do Senhor. Observa bem.
Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Dureza de coração, né? Eu estou muito mais confortável como estou vivendo aqui do que seguir o Senhor tomando a minha cruz. Senhor. Muito mais confortável aqui. Moisés, por mim, respondeu ao povo. E aí são 3 pontos importantes que eu queria reforçar com os irmãos. O tempo está avançado. Não temais, aquietai-vos e vede. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Fica quietinho. Deixa o Senhor fazer. O primeiro ponto que nós vemos aqui é o seguinte: não temais. Irmãos, muitas vezes nós nos encontramos em situações como essa de Pihairot. Nós não temos saída, nós não vemos saída. Não é que nós não temos, não, nós não vemos saída. Porque os nossos olhos estão voltados para os egípcios atrás de nós, estão voltados para o deserto e para as montanhas do nosso lado, estão voltados para o mar na nossa frente. Nós não vemos saída. Porque nós olhamos só ao nosso redor, nós não olhamos para cima. Nós não olhamos para os montes. E essa situação de temor, irmão, é verdadeira para as nossas vidas. Eu acho que ninguém aqui pode dizer que não temeu ou que não teme. Eu posso estar sendo muito ousado em falar isso, mas quem de nós pode dizer que não tem temor? Quantas situações nós encontramos que nós tememos? Senhor, não estou vendo saída. E o Senhor nos leva para aquele lugar, para essa posição, para nós, de fato, compreendermos que a nossa dependência tem que ser dele. Eu vou ler alguns exemplos muito marcantes na palavra de Deus a respeito de pessoas que nós conhecemos que temeram. O primeiro deles está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Nossa, nós temos que atravessar esse rio. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Primeira coisa que Deus fala com Abraão é assim: não temas. Não temas. Eu sei que hoje tem várias coisas que estão acontecendo no mundo afora. Muitos de nós podemos estar com temor, não é verdade? Mas o Senhor fala: não temas. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Um outro personagem, eu vou só mencionar, talvez, mais um, além desse que eu vou mencionar agora, está lá em Josué, capítulo 8, versículo 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te. E aí fala a respeito da batalha de Ai. Deus fala com Josué: não temas. Em Juízes, capítulo 6, versículo 23. O Senhor falando com Gideão. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. O Senhor fala com você e comigo: não temas. Não é verdade? Nós temos que crer nisso. Não temas, não temas. A história de uma irmã, uma irmãzinha, em que ela tinha muito medo. Ela só dormia de luz acesa e ela só dormia com a Bíblia debaixo do travesseiro dela. Ela já havia crido no Senhor e ela tinha muito medo. Muito medo. Mas o Senhor a conduziu a fazer uma pesquisa, né? Ela pegou uma concordância e foi buscar exatamente essa frase: não temas. E ela encontrou 365 vezes. Tem um não temas para cada dia da sua vida. Tá bom, deve ter mais um para 366, que é o ano bissexto. Mas o Senhor, para cada dia da nossa vida, tem um não temas. Depois desse dia, essa irmã nunca mais teve problema. Ela dormiu descansando nos braços do Senhor. Ela sabia que ela não precisava temer. Mas por que isso? Porque ela recebeu
uma palavra viva do Senhor. Não temas. Então, a primeira parte, voltando ao capítulo 14 de Êxodo, não temas e aquietai-vos. A tendência nossa sempre é sair tentando resolver de todo jeito, né? Liga para um, liga para outro, né? Busca na internet, não sei o que acontece, mas a gente fica completamente inquieto, a gente não sabe ficar quieto. E uma das coisas que eles aprenderam lá no Egito foi que eles tinham que, de fato, se aquietar, não é? Lembra? Eles tinham que, olha só, eles tinham que estar prontos por um lado, mas eles tinham que descansar, aguardando a redenção do Senhor. Eles tinham que afligir as almas deles. Lembra? Afligir a nossa alma é a gente ficar quieto. Ficar quieto aflige a alma de qualquer um. Não é verdade? Então aqui o Senhor falou assim, ó, aquietai-vos. Observe que o Senhor não os repreendeu na murmuração deles. O Senhor sabia que eles eram apenas bebês, crianças ainda. Ou seja, o Senhor não os tratou com a firmeza de quem trata com um filho maduro. O Senhor teve paciência com eles. E depois que vocês aquietarem, vocês vão ver o que o Senhor fará. E é maravilhoso isso, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. É assim na nossa vida cristã, quando nós cremos no Senhor. O Senhor nos tira do Egito e nos faz caminhar até chegarmos nesse momento em que nós veremos que tipifica o batismo, como fala lá em 1 Coríntios 10. Eles foram batizados na nuvem, e Moisés foram batizados na nuvem e no mar. Esse momento é um momento crucial na vida do cristão. Por isso que o batismo é importante. Nós sabemos que o batismo não dá a vida eterna. Nós cremos, nós sabemos disso, né? A palavra de Deus nos fala claramente. Mas o batismo, ele fala a respeito da salvação. A salvação é uma coisa muito mais ampla do que a vida eterna, não é verdade? Então, sim, o batismo nos faz testemunhar, por isso que acontece em Migdol. Por isso que no batismo nós temos que trazer os nossos amigos, trazer aqueles que nos conhecem, para poder testemunhar, para que eles possam ver que a partir daquele momento, eu não faço mais parte daquela irmandade dos egípcios. O mundo morreu para mim, como eu morri para o mundo. Essa é a realidade do batismo. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Passem pelo mar em seco. E aí o Senhor prossegue dizendo, e eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, nós sabemos que isso é uma epifania. Aqui nós vemos Deus o Filho, né? Deus o Filho, nosso Senhor Jesus, ainda não encarnado, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou. Imagina, o SUS quiser ter levado, onde é que foi parar o anjo? Ele se retirou, mas onde que ele se posiciona? E passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, se pôs atrás deles. É interessante observar onde é que foi a coluna de fogo. De alguma forma, como se o anjo do Senhor fosse essa coluna de fogo. E esses dois agora estão atrás do povo, entre o povo e os egípcios. Essa é a proteção que nós temos, irmãos. O Senhor se posiciona entre nós e o mundo. Essa é a guarda que nós temos. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. Um versículo do Novo Testamento que nos faz lembrar disso, né? Porque a cruz, por aqueles que são do mundo, é loucura, é escuridade, eles não veem. Mas para nós que cremos, é salvação, é vida eterna, é a maravilha da cruz. Esses são os dois lados da cruz. Então nós vemos aqui de maneira muito maravilhosa como uma figura da cruz é colocada aqui. Aqueles que estão de trás, eles conseguem ver só a escuridão. Se alguém realmente não é salvo pelo Senhor, se alguém não
não passou pela cruz, não foi identificado com Cristo na sua morte, não consegue entender. Ele é um homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, observa bem a ordem, e o Senhor, por um forte vento, nós mencionamos isso, né? Um tipo do Espírito Santo, e eu vou ler mais um versículo nesse sentido que é muito precioso. O vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Então, agora, observe bem o que aconteceu, a sequência foi essa. Moisés, então, ele levanta a sua vara. Essa vara tem um papel importante depois. Isso fala por um lado, um tipo da cruz sendo levantada. Fala da autoridade do Senhor. E ele estende a sua mão sobre o mar. Nós vemos agora em Salmo 136 a maneira como Deus, com a sua mão, com o seu braço forte, como o Senhor realmente os retirou. Mas lendo esse texto me fez lembrar de alguma coisa muito maravilhosa no Novo Testamento. Vamos abrir em Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nosso Senhor, ele de fato é o Senhor da terra e dos céus. E esse é aquele evento que nós lembramos, Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Observa bem, disse-lhe Jesus. O Senhor Jesus afirmou para eles o quê? Passemos para a outra margem. Nós sabemos que tinha na outra margem, certo? Grande desafio. Mas o Senhor tinha dado a palavra dele, passemos para a outra margem. E a palavra do Senhor não volta. Se passemos para o outro lado, significa que eles vão sair daqui e vão chegar lá. Da mesma forma que o Senhor falou com Moisés, estende a tua mão. Por quê? Porque eu vou realizar essa maravilha. O povo que está desse lado aqui em Pirrairote, em Migdol, vai chegar do outro lado. Essa é a palavra de Deus. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal. Onde é que é esse temporal? No mar, não é? No mar da Galileia. De vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O povo de Israel diante do mar, não é? Não importa que nós pereçamos, os egípcios atrás da gente, deserto do lado, montanha, mar. E ele despertando, observa bem, repreendeu o vento e disse ao mar. Existem muitas questões subjacentes aqui que nós não vamos tocar. E diz: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Por um lado, nós vemos o Senhor da terra e céu, sendo o Senhor sobre a natureza. Da mesma forma como Deus operou dividindo o mar, foi Deus quem dividiu, na verdade, não foi Moisés. E por isso nós vamos ler Salmo 106, eu acho que esclarece muito. Porque nós vemos aqui uma palavra muito importante. Interessante, o Senhor Jesus repreendeu. Salmo 106, versículo 6. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Foram rebeldes junto ao mar. Mas ele os salvou, por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder, repreendeu o mar vermelho, e ele secou. E fez-os passar pelos abismos, como por um deserto. Os irmãos percebem? Foi dessa maneira que o Senhor Deus também repreendeu o mar na passagem pelo Egito. Nosso tempo está avançado, eu sei que não gostam de eu ficar falando isso, mas vamos lá. Tem um versículo que eu acho que é muito importante para nós considerarmos juntos. Quando nós vemos a obra que Deus realizou ali com o povo de Israel. Eu nunca imaginaria ler a respeito disso
em Hebreus capítulo 11. Nunca imaginarei, eu não sei se eu fosse o autor, se eu colocaria ele não, mas aprova o Espírito Santo colocar. E no versículo 29, 11 e 29. Pela fé, atravessaram, está falando antes de Moisés, né? Mas ele está falando do povo de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Em algumas traduções, como também no original, diz aqui, pela fé caminharam no Mar Vermelho. Os irmãos percebem? Eles estavam com um exército egípcio atrás. Se eu tivesse ali, eu saía correndo. Mas por que fala que pela fé eles caminharam? Irmãos, nós temos que lembrar que a maneira como o Senhor fez com o povo de Israel foi uma maneira tremenda e maravilhosa. Porque se eles fossem atravessar depois que o mar tivesse aberto, eles não estariam caminhando por fé, mas estariam caminhando por vista. Foi o que aconteceu com os egípcios. Eles viram o mar aberto, entraram, e não deu outra, né? Porque eles caminharam por vista. Mas, irmãos, nós caminhamos por fé, como também os israelitas caminharam por fé. O irmão Mackintosh, ele fala alguma coisa muito preciosa a respeito disso. Que, de fato, quando nós lemos a maneira como o Senhor fez, lembra? A sequência foi que Moisés, então, ele ergue o seu bordão na sua vara, estende a sua mão, e o mar se abre. Ali o mar não se abre de ponta a ponta, porque ele ordenou aos filhos que eles marchassem. E os filhos de Israel, eles marcharam em direção ao mar que estava se abrindo. E à medida que eles foram caminhando, esse mar foi se abrindo. E foram como muros, como paredes, à sua direita e à sua esquerda. Eles não caminharam por vista, eles caminharam por fé. Porque Deus falou. Assim tem que ser conosco. Nós caminhamos por fé. Quando o Senhor fala, marcha, marcha, você está vendo tudo parado na sua frente. Mas se o Senhor falou marcha, você marcha. Então, irmãos, nós, na nossa vida cristã, nós temos que aprender, essa é a realidade. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. E de uma maneira maravilhosa, o Senhor então leva os israelitas para o outro lado do mar. E aquele mar, então, se torna morte para os egípcios. Mas também fala que se por um lado os egípcios, o Egito morreu para eles, eles também morreram para o Egito. Vamos só para concluir, vou voltar aqui no capítulo 14. Versículo 28. E a gente lembra então que eles chegaram do outro lado, os egípcios entraram atrás deles. Eu vou deixar um desafio para os irmãos, a pergunta que alguns fazem, né? Faraó morreu nesse evento ou não? A Bíblia fala. Ou foram só os seus cavalarianos e os seus soldados? Faraó morreu ou não? Então os irmãos vão pesquisar isso ao longo da semana, tá? Fica o desafio. Mas olha só, quando Moisés viu, né? Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, versículo 26, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés, mais uma vez, estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Olha que interessante, eles começaram a travessia, eles gastaram uma noite atravessando, né? Eu mencionei para os irmãos que a estimativa é que aquela multidão caminhasse por volta, como é que era? 1 quilômetro por hora, mais ou menos. Então tinha uma largura talvez de uns 8 quilômetros, ou por aí, o trecho que eles atravessaram. Era muito lento, mas eles chegaram do outro lado. Todos eles chegaram do outro lado, não ficou nenhuma alma para trás. A salvação que o Senhor faz por nós é completa, completa. Fica nada para trás, certo?
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Carne e sangue. O homem natural não é do reino dos céus. O homem natural não sai do outro lado do mar vermelho. O homem natural não sai do outro lado do batismo. Realmente representa ali, fica sepultado. Sepultado para sempre. Nem ainda um deles ficou. Versículo 29. Mas os filhos de Israel caminhavam, está vendo aqui? Claramente fala. Lá em Hebreus, a gente vê que eles atravessaram, né? Mas aqui claramente fala que caminhavam. Eles não saíram correndo. Eles caminhavam. Caminhar é uma coisa, correr é outra. E eles caminhavam fundamentados, apoiados na fé, apoiados na palavra de Deus. E as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Eles contemplaram a morte. Eles viram do que eles foram libertos. Da mesma forma que nós vimos quando nós cremos no Senhor. Como nós fomos livrados da condenação que pesa sobre este mundo. Muitas vezes nós não temos uma dimensão exata, irmãos, daquilo que nós recebemos em Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, essa salvação é tremenda, é tamanha. Os israelitas viram o resultado, porque eles viram aqueles cadáveres, é horrível a cena. Eles viram a morte boiando no Mar Vermelho. Essa é a situação hoje, irmãos. Hoje a morte impera para todo lado. E pela misericórdia do Senhor, não por nós. Olha só que tamanha graça, a misericórdia do Senhor que dura para sempre. Nós fomos livrados da condenação que está. É tremendo, irmãos. Medite nisso. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração. Versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Que maravilha. Em caso, irmãos, leiam o capítulo 15, é o Cântico de Moisés, é tremendo, é maravilhoso, né? Para concluir, eu gostaria de ler um poema, mas é um hino. A gente não tem, a gente não tem isso, não. Mas está no Cânticos, Cristo nos Cânticos. Esse poema, que é um hino, ele foi escrito pela irmã Margaret Barber. Como os irmãos sabem quem foi Margaret Barber, né? E é longo, tá? Mas não demais. Os irmãos ouçam com atenção. Que fala de maneira muito maravilhosa desse caminhar, o caminho dos cristãos, nosso caminhar cristão. Primeira estrofe. Por Belém jornadeamos, nós que estamos no Senhor, o infante Cristo ouvimos, comovendo o viajor. O lugar é manjedoura, não agrada ao nosso olhar, mas seguir a Cristo vamos para o prêmio alcançar. Via Galiléia o vemos, jogam pedras, maldições, sobre ele são lançadas, para o pôr em aflições, mas incólume ele passa. Também vamos palmilhar esse seu destino rude e com ele caminhar. Chega a cruz, lá no Calvário, todo crente deve estar. Cai o véu, somente Cristo, o caminho vai mostrar. Se com ele nós sofremos, só por um pouquinho aqui, e as lembranças se apagam, quando o amado nos sorri. Então através também de angústias sob as frondes do jardim, onde as hordas do inimigo trazem aflições sem fim. Todavia não falhamos, pois o anjo do Senhor vive, vem e diz, contempla a glória, breve não terás mais dor. Aí, desculpa, versículo 5, a 5 diz o seguinte, chega a cruz lá no Calvário, onde todo crente deve estar, cai o véu, somente Cristo, o caminho vai mostrar. Se com ele nós sofremos, só por um pouquinho aqui, e as lembranças se apagam quando o amado nos sorri. Então vem a sepultura, e os queridos a chorar. Entre os mortos para o mundo, pode o amigo se encontrar? Ressurgimos e vivemos,
e reinamos com Jesus. Bem contentes, desprezados, este mundo que seduz. Para frente avançamos, cada vez mais perto está as muralhas da cidade, construída por Deus lá, de onde ouvimos entoando, coros exaltando, alguém, letra maiúscula, que morreu para levar-nos à feliz Jerusalém. Versículo 8. Falta pouco para chegarmos. Nossos pés descansarão, sem pecados, sem tristezas. Os que o seguem o ouvirão, com doçura sussurrando, não temais. Avançai mais, a jornada breve acaba. Não caminharei jamais. Jornadeamos por Belém. Senhor, nós te damos graças pela salvação preciosa, completa. Senhor, por ter nos livrado da condenação que está nesse mundo. Senhor, quão maravilhoso é poder contemplarmos o Senhor. Senhor, porque nós podemos dizer com todo o nosso coração que as tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. O Senhor continua falando aos nossos corações, fortalece-nos no nosso caminhar. O Senhor sabe quão fracos nós somos. Ó, Senhor, quanto nós tememos. Mas que o Senhor venha fortalecer-nos, Senhor, cada um de nós. O Senhor nos dê um posicionamento pelo Senhor. Firmes pelo Senhor. Nós sabemos que em nós mesmos não temos condições, Senhor, mas o Senhor pode. Por isso nós clamamos ao Senhor, opere em nós, de maneira completa, aquilo que o Senhor deseja realizar. Ó, Senhor, que possamos dar boas-vindas à tua obra em nossas vidas, para que o Senhor venha alcançar plenamente aquilo que o Senhor deseja. Senhor, nos encomendamos a ti, agradecidos no nome do Senhor Jesus.